Fala galera, vamos continuar aqui as nossas aulas e hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta super interessante que é o Substance Painter e a gente vai aplicar, né, algumas texturas de qualidade 4K profissionais ali no pipeline HDRP da Unity, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho alguns exemplos já na tela, né, de algumas texturas que eu tô mexendo aqui para poder colocar no TOS. E o que a gente precisa saber, né? Primeira coisa de todos, para você utilizar as texturas do Substance, é instalar o asset que está disponível na Asset Store. É só digitar Substance 3D for Unity. Né? Você consegue baixar ele gratuitamente, ele não tem custo nenhum, ok? É desenvolvido pela própria Adobe, né? Que é a dona do Substance Painter. Então, se vocês acessarem o Google e digitar aí, Substance 3D, né, vocês vão entrar aqui no site da Adobe, né, adobe.com/substance 3D, e aqui ele já vai exibir para você uma lista de texturas e assets que estão disponíveis para você poder utilizar caso tenha a licença do Substance. E aqui a gente tem uma série de cenários e tudo mais. Não tem textura só de cenário, também tem textura de tecido, de várias outras coisas, tá? Então, por exemplo, aqui tem textura de praia. Você vai ter vários tipos de texturas que agrupam ali, vamos dizer assim, né? Nesse tema praia. Então não vai ter só areia, vai ter também umas pedrinhas, vai ter concha e tudo mais. E aí você pode fazer download. Primeira coisa que é importante aqui quando a gente está vendo esse site ele tem assets que são frees, né? Você pode ver aqui na lateral que tem Free Assets. Então tem vários materiais aqui que você pode baixar gratuitamente sem precisar pagar a licença para Adobe, né? Ou você pode fazer uma assinatura lá e ter acesso a todos os 17 mil assets aqui que tem disponível no Substance Painter, né? O Substance Painter, nesse caso de textura, ele é mais ou menos como se fosse comparar, no caso da Unreal, com o Quixel. Né, que também você tem várias texturas lá, inclusive do Quixel também você consegue importar para dentro da Unity, né? Então vamos pegar aqui um asset qualquer para a gente conseguir fazer essa conversão que a gente precisa dentro da Unity, né? Instalado o asset não vai ter nenhum tipo de ação efetiva, não vai ter menu, não vai ter nada do tipo, né? E aí a gente vai ver aqui, no caso eu vou pegar essa textura aqui para poder colocar lá. Então o que eu faço? Eu estou criando um diretório separado ali dentro, né? Para poder ficar bonitinha a estrutura aqui. Eu já tenho várias importadas aqui. Então eu crio aqui a pasta e você vai perceber que ele vai baixar um arquivo com formato .sbsar. Esse formato do Substance Painter é como se fosse um compilado de várias texturas em vários formatos diferentes, né? Quando você depois que você faz o download, que você volta para a Unity vai importar esse asset, vai criar os metadados e tudo mais, e o próprio plugin do Substance Painter vai descompactar essas texturas de dentro desse pacote grande. Qual é o ponto aqui? Eu vou até abrir aqui os meus arquivos para a gente conseguir ver o arquivo original que ele baixa, né? Vou fechar aqui. Vamos lá, o nome dessa pedra aqui é Claywall 1, né? É uma textura meio que de Canyon, né? Então vamos lá, esse arquivo aqui que é aquele formato estranho lá do Substance Painter, né? Vocês vão perceber que aqui, ó, o tamanho desse arquivo é de 188 megas, ok? Quando a gente abre aqui esse diretório que ele cria, você vai ver que ele vai criar aqui, ó, o base color, o heights, a máscara o HDRP ele usa uma máscara em vez de usar smoothness e metallic e tudo mais, e o normal map. Só que esse arquivo aqui me incomoda muito, porque se você colocar 10 texturas dessa já vai dar 1 GB de espaço, né? Então, o que normalmente eu faço, tá? E aí já é uma parte mais de otimização para a gente não ficar com arquivos desnecessários dentro do Unity, né? Não pesar o nosso projeto mais do que já está pesado. Quando você clica nesse arquivo de Bendel aqui,
né? Esse arquivo SBSAR, ele tem algumas opções aqui dentro da Unity. Uma das opções é justamente você escolher a resolução. Por padrão, ele exporta na resolução de 1024 por 1024, mas no nosso caso aqui a gente está pegando as texturas em 4K, então eu vou mudar aqui para 4096 e aí ele vai reimportar isso daí, porque provavelmente é um arquivo compactado que ele tem que descompactar, e aí ele cria, ele já atualiza o material e tudo mais, né? Eu vou colocar uma esfera aqui num padrão aqui que eu estou colocando para justamente a gente ver esse material como é que ele está nesse momento, né? Então vou fazer um Ctrl D aqui e desse Ctrl D eu vou colocar 49 aqui. Não, eu quero que ele vá para frente ali. Então é menos 49. 46 menos 4. Pronto. Então aqui eu fiz só um clone, né? Pra gente fazer clone do prefab é Ctrl D, né? No caso aqui não é nem um prefab, é um game object mesmo. Eu vou jogar aqui a textura, então vocês percebam que ele já fez uma importação, não está perfeita, né? Então a gente vai mexer nisso aqui para ficar perfeito. E essa textura já está em 4K, beleza? Aí o que eu vou fazer? Eu vou deletar esse arquivo aqui, tá? Porque eu não quero um arquivo que para mim vai ser praticamente inútil com 100 e poucos megas. Tem arquivos desses que chega a 400 megas dependendo do nível da textura, da qualidade e tudo mais, né? Então eu deleto aqui o diretório e deixo aqui somente o material e as texturas, ok? Só que percebam um outro detalhe aqui também, ó. Todas essas texturas, elas estão num formato que é o formato .tga, tá? E aí a gente também vai converter, porque cada material desse, ó, tá com 64 megas, ocupando 64 megas, ok? Então, eu vou utilizar um programa aqui que eu baixei na Store do Windows, né? No caso, eu uso o Windows aqui. Se você estiver usando o Mac, você vai ter que ver se tem alguma coisa similar aí e tudo mais. Que é um programa chamado TGA2. Então, eu consigo pegar aqui todas as imagens que estão em formato TGA. Então, aqui no caso, eu vou procurar aqui o Clay Wall. Vou pegar todas essas minhas imagens e colocar aqui. E falo para ele manter o tamanho da textura e para ele salvar exatamente no mesmo diretório que está as imagens em TGA. E aí ele vai converter. E aí o ponto, você pode utilizar outras ferramentas que fazem esse tipo de conversão. Mas o ideal é que você converta para PNG e também otimize a textura. Perceba o seguinte... O High Map estava com 64 megas, ele foi para 3 megas. O Mask foi para 7 megas e o Normal Map foi para 33 megas. Então é uma redução bem grande do tamanho dessas texturas. Como a gente não precisa mais desses arquivos TGA, eu vou deletá-los e vou pedir para o Unity reprocessar essas imagens. Obviamente, como eu deletei aqui a base da imagem, ele vai... a base do material, ele vai tirar os materiais daqui e aí a gente vem aqui e reimporta todas as texturas aqui dentro do material, ok? Aqui no caso eu coloquei o base map, o mask map, o normal map. O normal map ele não está como normal, então a gente precisa vir aqui na textura e trocar aqui o texture type para normal map, e a gente já vai aproveitar também e colocar em 4K, porque essa imagem ela está em 2K na visão do Unity, né? Perceba que ele ficou azulado aqui, a gente vai tirar isso e vai fazer as configurações necessárias para essa textura ficar mais ou menos do jeito que está aparecendo ali no Substance Painter, numa qualidade e com a profundidade, com relevo e tudo mais, ok? Vamos esperar converter. Nós vamos também transformar essas imagens aqui em cima em 4K, porque elas não estão, elas estão em 2K, né? Então aqui a gente colocou. Eu ativo essa opção Use Crush Compresso, né, para o Unity automaticamente compressar essa imagem na hora da build. Isso faz um pouco de diferença no tamanho que fica o arquivo final, né? E tudo mais. E aí a gente vai voltar ali no nosso material para a gente conseguir mexer, ok?
Então a gente voltando aqui no nosso material, aqui no caso ele criou o material como um HDRP Elite padrão, ok? Se você está mexendo numa textura, por exemplo, igual essa daqui, que tem vários relevos e contornos, o ideal é que você transforme isso no padrão Elite Tessellation. Você pode utilizar nesse estilo aqui também de pedras com um pouco menos de relevo, que funciona bem. E aqui a gente vai fazer exatamente isso. Eu vou vir aqui no Shaders, HDRP, aqui está marcado como Elite, eu vou marcar Elite Tessellation. O Tessellation ele vai justamente dar vai fazer algumas rugosidades, vamos dizer assim, dentro da nossa mesh. Ele vai dar uma deformada na mesh, né? E vai dar uma sensação de relevo nessa estrutura. Aqui, na hora da configuração, em Displacement Mode, eu ativo Tessellation Displacement, e aqui em Tessellation Mode eu ativo Pong ou Fong, não sei como pronuncia. E aí a gente vai seguir as configurações. Assim, o azulado aqui do material, a gente pode ir reduzindo o smoothness até que ele suma, ok? Então ele já começa a ficar um pouquinho com a cara do que ele estava lá no site da Substância, né? Um pouquinho mais, mas ainda ele não está com profundidade, ok? Então aqui na configuração, quando você vai baixar a textura, ele tem algumas informações aqui na lateral, ó. Physics Size. Então ele está falando que o tamanho dessa textura é 1,84 metros e ele coloca aqui a profundidade que seria 7,74. Ok? Então como que a gente configura isso? Aqui em Tiling, a gente vai colocar 1,84, que é o tamanho dele, né? E aqui embaixo, na parte do terceiro, aqui em cima, na verdade, né? Sim, um outro detalhe que eu esqueci. Lembra do material, da textura do Haig, que eu não coloquei aqui? Agora, como a gente mudou para Tessellation e habilitou o Displacement, aparece o Haig Map aqui, que a gente arrasta para cá. Quando a gente arrasta para cá, ele libera essa opção aqui, Min-Max e Amplitude. A gente vai colocar em Amplitude e aqui a gente vai colocar o 7,74, né? 7,74. Ok? Então vocês já percebem que ele vai mexer na estrutura das alturas do material. Então o material ele não fica mais plano. Perceba que ele fez uma deformação na nossa esfera, ok? Então, por exemplo, se eu quiser testar esse material em outras meshes, né, a gente consegue ver bem essa deformação que foi feita no material. E o que é interessante, que você não precisa mexer na mesh, né? Você poderia fazer esses relevos pela mesh, mas aqui ele faz por meio de shader, ok? E aí pode acontecer, no caso de alguns materiais, ficar com, pelo menos aqui na esfera, né, ficar com essa deformidade aqui, justamente porque não se trata de uma textura que é looping, né, que ela fecha de forma perfeita, então ela vai criar essas imperfeições, mas normalmente isso acontece em materiais que são pro ground, né. Eu estou colocando aqui nessas esferas justamente para mim conseguir ter uma visão completa, mas tem muito material aqui que não para uma mesh como uma pedra ou uma árvore. Ali atrás eu tenho alguns exemplos de objetos que vão ter na cena do Tails, justamente para mim poder testar esses materiais e ver como é que fica a aplicação. Por exemplo, eu retexturizei essa barricada aqui com essa textura de madeira. Então, eu estou justamente testando para ver como é que cada material vai se comportar quando elas forem aplicadas nas meshes. Então, a partir daqui, você pode, por exemplo, criar uma textura para o terrain, né? Na parte que a gente for falar de terrains, eu vou falar justamente de camadas de terrain. E aí a gente vai conseguir entender como é que eu faço, por exemplo, esse chão aqui, né? Então, como o jogo ele tem uma visão isométrica top-down, perceba que fica bem bonito a aplicação desses materiais no chão, né, no ground.
Você não tem tanto, você não vai ter o tessellation, obviamente, nativamente dentro do terrain do Unity, mas você consegue chegar a níveis de qualidade muito boas. Aqui eu já trabalhei um pouco mais o terrain para poder ter um pouco mais de profundidade, né? Então esse terrain aqui ele começou a ser desenhado e pintado com base nesses materiais que foram importados do Substance Painter. Eu espero ter ajudado vocês aí e a gente se vê no próximo. Valeu!